Nós vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. Semana passada nós deixamos José aqui no versículo 46 e hoje nós vamos pegá-lo de volta. Vamos continuar onde paramos. Gênesis, capítulo 41, nós vamos ler a partir do versículo 46 até o versículo 28 do capítulo seguinte. Acompanhe aí na sua Bíblia. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras, nas redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque iam além de toda a medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim, chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida,
façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso, e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas não lhes demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco. Até aí, irmãos. Irmãos, eu confesso que não sou daqueles que conhecem muito de filme e que assistem muitos filmes. Mas nestes dias eu assisti um filme que foi muito interessante. E eu costumo classificar os filmes em aqueles filmes que você sorri, aqueles que te fazem pensar e até chorar, e aqueles que te fazem ficar chateado de ter perdido tempo em assisti-lo. Mas esse filme é daqueles que fazem você refletir na vida e até chorar. O filme se chama Para Sempre Alice. Ele fala das memórias de uma mulher que ficou doente, teve um problema de Alzheimer precoce. O que aquele filme me chamou a atenção e me fez pensar no texto bíblico de hoje é como a nossa capacidade de esquecer e de se lembrar de momentos vividos é muito importante. Aquilo que esquecemos ou aquilo que lembramos vai refletir em quem nós somos. Além de ser também um precioso instrumento que Deus usa para transformar a nossa vida. Porque a nossa vida é assim, ela é feita de memórias, de fatos que guardamos, ela é feita de momentos que vivemos e temos a capacidade de nos lembrar deles. E esses momentos vão baseando os novos que nós vamos viver. Irmãos, quando nós olhamos para o texto bíblico, os textos que nós lemos, o texto de Filipenses, agora o texto de Gênesis, olhamos para a vida de José, olhamos para a vida de Paulo e de outros personagens da Bíblia, outros homens de Deus na história bíblica, nós vamos percebendo como a vida destes homens é marcada por suas memórias, por momentos vividos. E uma grande lição que a gente já extrai de pronto desse texto é como a escassez ou a fartura são bênçãos de Deus. Olhando para o texto de Paulo, que é uma pérola, eu diria um texto precioso, que agora nós acabamos de ler em Filipenses, ele mostra para nós que quando estamos em Cristo, os momentos de fartura e os momentos de escassez são igualmente bênçãos de Deus. Mas é curioso que nem sempre nós enxergamos assim. Nós temos a tendência de achar que os momentos de dificuldade são momentos de maior espiritualidade. Veja bem,
Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, e o vemos falar de angústias, de provações, vemos falar de Paulo passando apertos, ele sendo açoitado, ele pregando o evangelho por toda parte. Quando ouvimos falar de Paulo sofrendo com doenças, tendo que fugir de um lugar para o outro, nós aceitamos com naturalidade, isso parece natural. Quando falamos do apóstolo Paulo, um homem de Deus passando por tudo isso parece natural. Aceitamos tranquilo, temos pouca dificuldade em aceitar isso. Mas quando nós falamos deste mesmo homem passando por momentos de bonança, momentos de prosperidade, nós não temos a mesma facilidade de entender. E por que será? Talvez porque nós temos a tendência de achar que enfermidades, ausência de recursos, prisões, momentos de tribulação, que isso é mais espiritual do que ser próspero. Achamos que a prosperidade até parece ser algo carnal, e não é. Irmãos, nós temos a tendência de achar que o sofrimento é algo mais espiritual do que a prosperidade. E aqui nós temos um exemplo delicado disso. Porque ali estava José passando agora por momentos de prosperidade. Os seus dias de provação, os seus dias de dificuldade passaram. Agora começavam os dias em que as coisas iam dar certo. Os dias de prosperidade. E nós temos certa dificuldade em ver homens de Deus prosperando tanto. Irmãos, eis aqui um teste delicado para nós. Sabe por quê? Eu chamo de um teste delicado, porque nem todo homem está pronto para suportar a prosperidade, os dias bons. Nem todo homem está pronto para isso. Às vezes o rápido crescimento, a evolução profissional muito rápida, ela pode culminar em uma queda. Ela pode culminar em tentações terríveis que muitos não estão prontos a suportar e fazem com que o indivíduo se torne orgulhoso. Isso é muito perigoso. É por isso que alguém já disse que o teste mais difícil de suportar é o da prosperidade. Há um ditado que diz: quer conhecer um homem? Dê a ele poder. E você vai conhecer como é o caráter dele. Há um homem chamado Plutarco, um estudioso do primeiro século, que ele dizia o seguinte: nenhum animal é mais selvagem que um homem poderoso. Plutarco não estava querendo dizer que todo homem poderoso é um selvagem, não é isso. Mas ele está dizendo que um homem poderoso, ele é capaz de fazer coisas terríveis. Ou seja, o poder oferece grandes tentações. As posições de autoridade oferecem grandes tentações. E tem ainda outros problemas. Pessoas que são investidas de autoridade, de algum poder, normalmente são figuras públicas. E aí vem outros problemas, porque quando uma pessoa é uma figura pública, qualquer palavra que ela disser vai ter um efeito mais bombástico do que eu e você dizendo. E até mesmo quando elas não dizem nada, estão caladas, as pessoas estão a investigar. Por que ela está tão quieta? Por que ela não disse nada? Por que ela não falou isso ou aquilo? E se questionam, por que do silêncio? Irmãos, a prosperidade e a autoridade trazem consigo a necessidade de prestar contas. Com a popularidade, vem a exigência da humildade. Com a prosperidade, vem a necessidade da integridade. E José passou muito bem nos 3 testes. É certo que também nem todas as pessoas que são autoridade ou são investidas de poder merecem a nossa desconfiança
ou a nossa suspeita sobre a sua posição, a sua prosperidade ou poder. Nem todos merecem. Pela graça de Deus, irmãos, nós sempre vamos ter alguns Josés, pessoas como José. Talvez até você seja um deles. Pela graça de Deus, Deus pode fazer alguém como José, alguém que passou por dificuldades, mas que hoje prospera. E prospera de maneira legítima, abençoada por Deus, pela graça de Deus. Agora, irmãos, eu fico pensando, trazendo aqui para os nossos dias, vamos tirar José de lá e vamos tentar trazê-lo para o nosso contexto e imaginar nos nossos dias o que pensaríamos se José fosse um membro da nossa igreja. Já pensou nisso? Será que nós aceitaríamos o sucesso de José? A prosperidade de José? Ou nós ficaríamos a desconfiar? Como é que ele chegou lá? Será que nós seríamos afirmativos e positivos? Incentivaríamos? Ou nós diríamos, quem será que ele atropelou para chegar ali? O que será de desonesto ele fez para conseguir chegar a essa posição? Será que nós oraríamos por ele? Eu não tenho dúvida que naqueles 13 anos de dificuldade, ele estaria ali em primeiro lugar na nossa lista de orações, estaria no nosso boletim. Estaríamos orando por ele, porque ele estava sofrendo. Mas e depois? Quando tudo estava bem, será que nós ainda assim oraríamos por ele? Os dois momentos são importantes. Os dois momentos precisam ser lembrados. Ali estava José, um homem que carregava as cicatrizes do seu sofrimento, do período de escravidão, mas agora ele estava prosperando. Agora o texto registra José, o texto começa com José passeando por toda a terra do Egito, e o que acontecia nesse período? As pessoas se curvavam diante dele. Talvez até José ficasse constrangido com isso. Mas ali estava José, um homem investido de autoridade, cheio de poder. Era a segunda maior autoridade da época, e as pessoas se curvando diante dele. E aí? Vejam, irmãos, que agora eram os tempos de fartura. Nas palavras do apóstolo Paulo, agora José estava tendo que aprender a viver com a fartura. Os tempos de fome passaram, os tempos de provação passaram, agora eram os tempos de abundância. Escassez era passado para José, ele tinha agora em abundância, e ele tinha que aprender a viver com isso. De repente José se tornou notícia, José era popular, subitamente ele agora era alguém visível, tudo o que ele fazia era comentado por toda a terra. Tudo mudou. Note que, apesar de tudo isso que José tinha vivido, Deus ainda era o centro dos seus pensamentos. Ele ainda reconhecia que tudo aquilo era fruto da ação soberana de Deus sobre a sua vida. E aí você pode dizer, mas pastor, como é que eu sei isso? Onde é que está isso no texto? Olha para o verso 50 e você vai perceber como José reconhecia Deus em tudo na sua vida. E mais do que isso, José soube esquecer para perdoar. José soube esquecer para perdoar. Veja o verso 50. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés. E o que significa o nome do filho dele? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer. Essa é a ideia do nome Manassés, o seu significado. O segundo filho ele chamou de Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. O segundo nome, Efraim, quer dizer, Deus me fez prosperar numa terra de sofrimento. Ou seja, o Senhor capacitou José, de modo que ele conseguisse, mesmo com toda a sua dor, deixar para trás o seu passado. Esquecer-se do sofrimento na casa do seu pai, daquilo que os seus irmãos infligiram a ele. E mais,
Ele reconhece que Deus não fez só com que ele esquecesse disso e perdoasse. Mas Deus fez mais. Deus o fez prosperar numa terra onde ele sofreu. Ele sofreu bastante no Egito. Foram 13 anos ali de sofrimento. 13 anos onde ele experimentou prisão, injustiça, esquecimento, tudo isso. Ele diz, mas Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. Deus era o centro dos pensamentos de José. Quando a gente olha esses 3 versículos que nós acabamos de ler, a primeira coisa que a gente pode perceber aí no texto é que José não caiu no erro da poligamia, não é? Ele só tinha uma esposa. Isso era muito comum naquela época, esse erro. Inclusive, essa foi inclusive uma falta do seu pai, ter 2 esposas. José não caiu nesse erro. Ele teve uma esposa e teve 2 filhos. E estes 2 filhos, pelo seu nome, nós já vimos aí como José reconhece a boa mão de Deus nas circunstâncias da sua vida. Mesmo numa terra que lhe trouxe tantos aborrecimentos, Deus o fazia prosperar. Agora, José não soube só esquecer para perdoar. Ele soube também lembrar para reconhecer a fidelidade do Senhor. José não sofria de Alzheimer. José não tinha problemas de memória. Ele não esqueceu no sentido de apagou da memória aquilo que ele sofreu no passado. Não é isso. O que José fez foi reconhecer que Deus o fez esquecer no sentido de que deu a ele momentos para viver de um modo diferente, sem permitir que o seu passado prejudicasse o seu presente. Ele não faz questão de se lembrar mais daquilo que aconteceu no seu passado. José não esqueceu no sentido de apagar, tanto é verdade que mais adiante ele vai falar aos seus irmãos. Ele vai se recordar daquilo que aconteceu. O ponto é que ele não fazia questão de se lembrar o tempo todo disso, porque isso prejudicaria o seu presente, lhe traria angústias no tempo presente. José faz questão então de deixar isso no passado, mas ele faz questão de lembrar de coisas que o fazem reconhecer a fidelidade do Senhor. Essa é uma advertência muito séria para todos nós aqui. E por que é uma advertência para nós? Porque é muito tentador, irmãos, querer se vingar daqueles que nos fazem mal. É muito tentador querer dar o troco. É muito tentador querer retribuir o mal com o mal. É muito tentador querer vingar-se dos Rubens da nossa vida, dos Simeões, dos Dans. É muito tentador querer vingar-se dos Judás da nossa vida, dos Potifares, das senhoras Potifrias e por aí vai. É muito tentador querer fazer tudo isso. Mas nós aprendemos com José uma grande lição, que nós não temos direito de vingar-se, que nós temos que lembrar para perdoar. Nós temos que esquecer para perdoar, lembrar para agradecer. Nós não temos direito de guardar uma listinha secreta. Eu lembro quando era criança, não sei se hoje ainda se fala isso, talvez se hoje se falar essas coisas a gente vai ser acusado de racismo ou alguma coisa do tipo, mas antigamente não era assim. Nós falávamos que tinha uma listinha negra, uma listinha secreta, uma listinha onde aquele que pisou na bola com você, você colocava na sua lista secreta, não é? José não tinha uma lista dessa. Ele não tinha. Ele não tinha pessoas a quem ele guardava e falava, destas eu vou me vingar. E nós também não temos direito de ter uma listinha secreta. Nós não temos o direito de fazer isso. Talvez hoje seja o tempo de você dar à luz um Manassés. Eu disse ontem isso lá para a família da Elô. Talvez hoje seja o tempo de dar à luz um Manassés. E por que dar à luz um Manassés? Deus me fez esquecer dos sofrimentos. Deus me fez passar uma borracha
Deus me fez apagar os traumas do passado. Talvez esse seja o tempo de você dar à luz um Manassés, rasgar a sua listinha secreta. Talvez hoje seja o tempo de dar à luz a um Efraim, lembrar-se do que Deus já fez para agradecer, lembrar-se, fazer uma retrospectiva da sua vida e ver o quanto Deus já fez por você, mesmo nesta terra de sofrimento, mesmo nessa terra de dores, mas Deus já fez muita coisa boa para você, eu não tenho dúvida disso. Se você for honesto e sincero consigo mesmo, você vai ver que Deus já te deu muitos Efraíns, e você tem muito para agradecer. Quase sempre, nós podemos decidir quem e o que pode ou vai nos abater, ou do que nós nos tornaremos reféns. Porque quando você guarda rancor, mágoas, ódio de algo, você se torna refém. Isso vai te fazer sofrer dobrado. É tempo de pedir ao Senhor que faça daquele seu ferimento do passado uma cicatriz inofensiva, que não dói mais, é só uma cicatriz. É tempo para isso. É possível que, para que isso aconteça, você precise de ajuda, precise de um amigo ou de um conselheiro, mas não permita que isso caia no esquecimento e você não busque mais ajuda, e que você seja então derrotado pelas suas lembranças do passado. Você não precisa ser derrotado por elas mais, você pode vencê-las. É tempo de dar à luz um Manassés. Deus me fez esquecer os meus traumas. Mas ele fala ainda aqui uma outra lição para nós que a gente vê nesse texto. Quando a gente acompanha estes momentos de prosperidade, no início do verso 42, nós temos verso 8, José reconhecendo os seus irmãos. Seguimos ao verso 18, ele diz: eu tenho temor de Deus. Agora nós vamos ver os seus irmãos falando uns com os outros, e eles entendendo que o sofrimento que eles estavam passando agora, tudo aquilo que estava acontecendo com eles, aquela angústia de vamos ficar presos, vamos morrer, tudo aquilo foi causado por causa do quê? Do que eles fizeram com o próprio irmão no passado. O texto nos mostra, irmãos, que a memória ativada, ela produz uma atitude sensata. Falamos de coisas para esquecer, coisas para lembrar, mas quando a memória é ativada, quando aquela memória que estava cauterizada é ativada, ela vai produzir atos sensatos. E por que eu digo isso? Porque o texto diz que quando a fome apertou e as coisas iam mal em toda a terra, o pai de José diz a ele o seguinte: olha, vá lá para o Egito, lá tem comida, o que vocês estão esperando aí? Por que vocês estão de braço cruzado? Vão para o Egito, vão buscar comida para nós, porque quem sabe assim, vivemos mais um pouco. E lá vão os irmãos de José então, os 10, porque o caçula ficou, o Benjamim ficou. Os 10 foram. E lá chegando, eles se prostram diante de José. E naquele instante em que eles se prostram diante de José, algo ali acontece, muito interessante. O texto diz que eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. Quando eu leio essa parte, eu fico lembrando de algumas coisas. Quem apanha nunca esquece, né? Quem bate pode esquecer, mas quem apanha não esquece. Os irmãos de José não lembraram dele, mas ele se lembrou muito bem dos 10, não é? Lá estava José diante dos seus irmãos, ele lembrou-se de todos, reconheceu a todos, mas eles não reconheceram José. Por que será? Já tinha passado uns 20 anos, né? José era um garoto, tinha 17 quando saiu de lá. Ele tinha mudado muito, ali ele estava bem barbeado, ali ele estava com um penteado egípcio, ali ele estava com vestes reais,
Ali ele falava em outro idioma, tinha um intérprete. Ou seja, tudo isso fez com que os irmãos de José não o reconhecessem. Mas tem ainda um outro aspecto interessante aí. Para os irmãos de José, o que tinha acontecido com ele? Para os irmãos de José, ele estava morto. Que duro foi para José ouvir as palavras dos seus irmãos, porque José entendeu muito bem o que eles diziam. José escutava-os e entendia muito bem o que eles falavam um ao outro, e eles achavam que ele não entendia. Mas ele entendia muito bem tudo o que seus irmãos falavam. E à medida que seus irmãos falavam daquilo que eles fizeram a José, de como o trataram, e por causa disso, Deus estava fazendo aquilo com eles. Aqueles homens então começam a falar uns com os outros. Eu fico pensando aqui, irmãos, no coração de José. Eu digo a você, tente se colocar no lugar de José. Ouvindo seus 10 irmãos, falando sobre ele, e ele ali sem querer se revelar. E ao mesmo tempo ele se lembrando de tudo aquilo que ele suportou, e agora ele está diante dos seus irmãos, 20 anos depois. Ele começa a refletir em tudo aquilo. Eu fico pensando, o filme passando na cabeça de José, e ele doido para se revelar aos seus irmãos, mas ele não faz isso, ele não podia fazer isso naquele instante. Era mais uma prova para José, suportar sem chorar na frente dos seus irmãos, e ele faz o quê? Ele pede um momento, sai e vai chorar, e depois ele volta e continua a falar com seus irmãos. Faça um exercício nesse instante. Se coloque no lugar de José. Como que ele deve ter se sentido ao ouvir as palavras dos seus irmãos? Para os irmãos dele, ele não existia. Para os seus irmãos, José estava sepultado no cemitério das lembranças. Não existia mais. José estava longe dos olhos, longe do coração. José se fora para sempre. Era assim que os seus irmãos o viam. E José fez o que diante disso? Os acusou. 3 vezes. Vocês são espiões. Vocês vieram ver alguma fragilidade da nossa terra, em algum ponto em que estamos desprotegidos. Vocês são espiões. Essa foi a tática de José. E por que ele fez isso? Para arrancar algumas informações deles. E ele conseguiu. Ele queria saber a respeito de Benjamim, queria saber a respeito do seu velho pai. E logo seus irmãos colocaram-se a falar, nós ainda temos um irmão, que ele ficou com o nosso velho pai, está lá em Canaã. Ele então descobre o que ele queria saber, informações a respeito do seu pai. Irmãos, quando eu vejo aqui o verso 21, acompanha aí, verso 21, as palavras dos irmãos, eles se prontificaram a fazer isso que José pediu, ou seja, que fossem até lá para buscar o irmão e comprovar que de fato o que eles estavam dizendo era verdade, que não estavam mentindo mais uma vez. José os prova, vá buscar o seu irmão, vá, deixe um, e vá, primeiro fiquem todos e vá só um, né? Fiquem 9 e vai só um, depois ele muda de ideia, depois de deixá-los presos por 3 dias, pensando melhor, vai 9, fica um. José estava experimentando seus irmãos para ver se eles haviam mudado, para ver se eles não iam deixar o irmão lá e nunca mais voltar. José testa o coração dos seus irmãos. E os irmãos de José então dizem, eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado. Fico pensando aqui a angústia de José, quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. E Rúben respondeu, eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora nós teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Olha o verso 24. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Nesse momento nós vimos que a memória cauterizada dos irmãos de José começa a ser
ser avivada. Talvez aqueles irmãos lutassem ao longo daqueles 20 anos, tentando apagar da memória o que eles fizeram com José, mas não apagou. Eles se lembravam da agonia, do sofrimento de José quando eles o lançaram na cisterna, quando eles o venderam como escravo. Agora tudo isso vem à memória, tudo isso bate na mente deles. E você sabe o que começa a acontecer? Quando a mente cauterizada é despertada, eles assumem a culpa. Eles assumem a culpa, assumem a responsabilidade. Eles não culparam o pai por ter sido omisso, passivo. Eles não culparam o irmão por ser mimado ou por ser o queridinho. Eles não culparam a mãe. Eles não diminuíram a culpa deles mesmos, dizendo, nós éramos muito jovens naquela época. Não. Quando a consciência é ativada, quando a memória é avivada, nós assumimos a responsabilidade do que fizemos. Eles assumem a culpa. Eles assumem que aquilo fomos nós os culpados. Como é difícil assumir a culpa, né, irmãos? Isso nos nossos relacionamentos. Como é difícil você, marido, olhar para sua esposa e dizer, querida, me perdoe. Eu errei. Eu estava errado. A culpa foi minha. Como é difícil para você, mulher, olhar para o seu marido e falar, querido, me perdoa. Eu estava errado. A culpa foi minha. Como é difícil ir no seu irmão e falar, me perdoa, eu falhei com você. Eu fui duro com você, mas aquilo não foi culpa sua. A culpa é minha. É difícil, não é? Mas quando a nossa consciência é ativada, ela produz atos sensatos. Nós assumimos nossas responsabilidades, confessamos o nosso pecado, e esse é o primeiro passo para a felicidade. Como disse o presbítero Rômulo durante a nossa liturgia, o salmista Davi nos mostra isso claramente no Salmo 32. Ao invés de quererem cobertar a culpa, de acolher e guardar o pecado, é hora de reconhecer e confessar. Porque quando o pecado não é confessado, é guardado de estimação, sabe o que acontece? Ele te mata. Ele te mata pouco a pouco. Ele corrói e ele te faz ficar cada vez mais enfermo. Foi assim com Davi. Quando José os ouviu assumir a culpa, ele se emocionou profundamente e foi chorar. José não tinha uma lista negra, irmãos. Deus o fizera esquecer dos seus tempos difíceis. Deus o fizera esquecer do sofrimento lá na casa do seu pai, do sofrimento na terra do Egito. Deus lhe deu Efraim. Deus lhe fez alegrar-se e reconhecer quanta coisa boa Deus fez na terra de sofrimento, na terra do Egito. Agora, chegamos ao verso 25 a 28, e aqui nós temos José manifestando mais um último ato de graça. Ele diz aqui, verso 25, em seguida José deu ordens para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. E aí, no lugar em que eles chegam para dormir à noite, eles percebem que ali estava na bagagem a prata que eles usaram para pagar pela compra do trigo. E aí eles ficam tomados de grande pavor e medo. E olha o que eles dizem no verso 28. Que é isto que Deus nos fez. Gosto muito do verso 28. Porque os irmãos de José não só ficaram com medo, mas eles reconheceram a culpa, reconheceram também que tudo aquilo provinha da mão de Deus. Era Deus quem estava fazendo tudo aquilo. Irmãos, e nós? Às vezes nós temos que passar pelo mesmo sofrimento que nós causamos aos outros para entender o quanto dói. Só quando nós passamos
pelo sofrimento que a gente faz o outro passar, é que a gente vai entender o quanto dói. Quando os irmãos de José experimentaram a aflição que José experimentou, eles logo se lembraram daquilo que eles fizeram com José 20 anos atrás. O tempo não apagou a consciência culpada. O tempo não apagou. O tempo não foi remédio para isso. A dor se arrastava. E é assim. Quando o pecado não é confessado, irmãos, a consciência acusa. E a dor só se arrasta. Se arrasta para depois do divórcio. Se arrasta para depois que os filhos crescem. Se arrastam para quando todos esqueceram. Se arrastam para quando você já quase não lembrava mais. Só se arrasta. Não apaga. Aqueles irmãos não mereciam receber nenhum cereal. Mas eles receberam não só o cereal de José. Eles receberam também a prata de volta, o dinheiro de volta. Eles que mereciam castigo receberam de volta a liberdade, cereal e dinheiro. Eles que mereciam estar na lista secreta de José, não estavam. José não tinha uma lista assim. José sequer se vingou do copeiro que o esqueceu por 2 anos lá. José não teve mágoa alguma daquele homem, não o tratou com maldade por causa disso, não se vingou, mas demonstrou misericórdia com ele também. Irmãos, quem não esquece e perdoa, fica guardando uma lista secreta. Está sempre pronto a vingar-se. Eu encerro hoje perguntando a você, cadê a sua listinha? Já jogou fora? Já rasgou sua lista secreta? Se não fez isso ainda, faça-o hoje. É possível que parte da razão de você ainda manter uma lista assim, conservar algo assim, é porque você não notou ainda como é grande a graça de Deus na sua vida. Você não notou ainda como Deus, de uma maneira tão graciosa e poderosa, reorganizou a sua vida, restaurou a sua vida. E você não tem mais razão nenhuma para manter uma listinha. Não tem. Se isso aconteceu com você, eu quero convidá-lo a aproximar-se da cruz de Cristo, a aproximar-se de Cristo Jesus, aquele que, de uma vez por todas, removeu o nosso nome da lista de Deus. Aquele que, de uma vez por todas, rasgou a cédula que era contra nós. Aquele que, de uma vez por todas, nos sentenciou como absolvidos e não mais como culpados. Aquele que, de uma vez por todas, colocou sobre nós uma chancela de perdoado e não mais condenado diante de Deus o Pai. Nós tínhamos todo motivo para ser condenado. Mas Cristo riscou e colocou ao lado, perdoado. Se você está em Cristo, agora é este o seu status, perdoado e não mais condenado. E como alguém que foi perdoado, você não tem escolhas a não ser perdoar, rasgar essa lista, jogar fora. Aquele que deu a sua vida por nós, nos deu autoridade para fazer isso, nos deu capacitação para fazer isso. E hoje nós devemos lembrar para ser gratos, porque Ele também nos deu do seu Espírito, que habita em nós, que incomoda o meu e o seu coração, e faz-nos arrepender-se dos pecados e se aproximar da sua cruz, reconhecendo a sua graça, reconhecendo que Deus me fez e pode e me faz esquecer dos dias maus, dos traumas do passado, e Ele me dá Efraim, me faz prosperar na terra de hoje, aproximar-se da cruz de Cristo. Essa é a decisão que vai mudar toda a trajetória da sua vida. Pense nisso,
reflita sobre essas lições, mas não deixe que isso caia. Lembre-se para praticar. Amém?